sobre essa questão da popularidade dele. Nessa última pesquisa que teve na Cisjordânia, a popularidade dele aumentou para 69%. É um fato muito estrondoso, tendo em vista que na Cisjordânia, quem tem ali o maior controle é a dita autoridade palestina. E, em comparação, Mahmoud Abbas e, enfim, a própria autoridade palestina não tem sequer mais do que 10% de apoio. E, bom, pessoal, passando para falar um pouco mais sobre quem é o Sinwar. O Sinwar nasceu em 29 de outubro de 1962 no campo de refugiados de Khan Yunis. Seus pais foram vítimas de uma limpeza étnica em 1948, sendo forçadas a deixar as suas casas em Majdal Ascalon, que hoje agora se chama Ashkelon. Crescendo sob ocupação militar na faixa de Gaza, Sinwar demonstrou desde jovem uma determinação em resistir à ocupação israelense. Ele sempre foi um estudante de destaque, frequentou a Universidade Islâmica de Gaza, onde ajudou a fundar o Bloco Islâmico e ocupou vários cargos no Conselho Estudantil. Em 1982, após visitar algumas mulheres palestinas em Jenin, que foram submetidas aí à tortura pelo Estado sionista de Israel, ele foi preso em detenção administrativa por 6 meses. Durante sua detenção, ele fez amizade com diversos ativistas palestinos, como Saleh Shehad, e ajudou a criar uma rede de segurança palestina chamada Majd, operando secretamente até o estabelecimento do Hamas em 1987. Em 88, ele foi preso e torturado após a descoberta de células armadas desse grupo secreto que precedeu o Hamas. Em 89, ele foi condenado a 426 anos de prisão por supostamente planejar um ataque do Hamas, que matou 2 soldados israelenses. Em 2011, ele foi libertado em um acordo de troca de prisioneiros e tornou-se líder do Hamas na faixa de Gaza, após aí, a saída, de Ismail Haniyeh da faixa de Gaza propriamente. Sob a sua liderança, o Hamas passou por mudanças significativas, incluindo uma tentativa de ali aceitar uma solução de 2 estados e adotar uma plataforma de resistência não violenta em 2018, com a Grande Marcha do Retorno. No entanto, com os eventos como a decisão dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel e a morte de manifestantes palestinos levaram a uma mudança de abordagem, tendo em vista que essa dita solução ou insolução de 2 estados ficou ali soterrada, caiu por terra. Em maio de 2021, o Hamas lançou a Batalha de Saif al-Quds e desde então, Sinwar tornou-se um líder reconhecido e popular no mundo árabe, sobretudo ali na faixa de Gaza, levando agora uma política de não conciliação com o Estado sionista de Israel, e isso é extremamente importante. Bom, Rodrigo, antes de eu continuar falando a beça, vou passar para você analisar esse grande feito, A gente aqui na redação estava tendo uma reunião na hora que saiu a notícia do anúncio, de Sinwar como o novo líder do Hamas, e a gente ficou aqui em polvorosa diante dessa notícia, e aí vou pedir para você iniciar essa rodada. A escolha do Sinwar como sucessor do Ismail Haniyeh, ela não chega a ser uma surpresa, ela é, entretanto, um golpe contra Israel. É um golpe muito forte, porque o Sinwar ele é colocado desde o início dessa guerra, de agressão sionista, ou seja, desde a Batalha do Dilúvio de Al-Aqsa, ele é colocado como o alvo número 1 de Israel, na faixa de Gaza. E até agora, nenhum sucesso de atingi-lo, Israel não conseguiu encontrá-lo. Disse que ele estava em algum momento em Khan Yunis, onde ele nasceu, teria depois ido para Rafah. De qualquer forma, até agora não foi encontrado pelos invasores sionistas, e continua ali comandando, e agora comandando não só as brigadas Izzadin el-Qassam, mas comandando também o Hamas como um todo, como líder do birô político. Ele é como se fosse de fato o chefe de Estado ali na faixa de Gaza, da Palestina, localizada na faixa de Gaza, sendo o líder do Hamas, que é o governo da faixa de Gaza, e o governo eleito despojado de seu poder em 2007. Essa foto, inclusive, que a gente está vendo agora do Haniyeh, um breve comentário falando sobre a Operação Saif al-Quds, operação em 2021, após as sequências de agressões sionistas contra a mesquita de Al-Aqsa. O Hamas lançou essa operação, Saif al-Quds. O Sinwar, ele foi quem organizou essa operação, e posteriormente, depois de toda a destruição que Israel levou contra a faixa de Gaza, comumente, como sempre fez, o Sinwar então publicou essa foto, que é ele numa poltrona, sentado de frente à sua própria casa, completamente destruída,
destruída em Khan Yunis. Isso posteriormente trouxe, né, uma onda de palestinos repetindo o ato, publicando fotos semelhantes, né, porque, enfim, assim como o Haniyeh, a gente falou isso no último programa, e a história dele prova isso, o Sinwar é um palestino da faixa de Gaza, como todos os outros palestinos da faixa de Gaza que hoje vem sofrendo ali o genocídio levado a cabo pelo exército sionista. Mas o Sinwar, então, é um golpe muito forte para Israel, porque ali simboliza uma grande unidade das forças, né, das grandes facções. O Haniyeh, ele é conhecido por ser uma força muito unificadora. O Sinwar, eu tô confundindo. Ele é conhecido por ser uma força muito unificadora das facções do Hamas na faixa de Gaza. Eu falei sobre ele no último programa, ele é geralmente conhecido, né, por ser um pouco mais linha dura do que o Haniyeh. E hoje mesmo um colega me perguntou, então isso quer dizer que o Haniyeh é linha dura? Então ele é linha dura, né? E aí o que eu digo é que ele é linha dura e não é, porque assim, ao mesmo tempo que a gente pode dizer que sim, ele é linha dura, porque ele, como você disse, ele adota uma linha de nenhum compromisso com Israel, não ceder, como foi bem falado no seu resumo, após a tentativa, né, da grande marcha do retorno, que foi encontrada com violência brutal sionista. O Haniyeh, então, ele teria mais ou menos entrado numa fase da vida dele, política e militar, na qual ele recusa qualquer compromisso, qualquer comprometimento e ceder qualquer território e qualquer ideia ao Estado sionista de Israel. A partir dali ele se torna linha dura a respeito de Israel. Mas ele não é necessariamente linha dura no sentido de criar divisões, de ser cabeça dura e ter uma linha traçada e de conta parede para chegar nessa linha. Ele, na verdade, ele é conhecido por ter muitas ações diplomáticas, por ser bastante maleável diplomaticamente falando, defendendo ali alguns acordos, algumas formas de normalização com o Egito, que é muito importante para a faixa de Gaza, né, que é quem faz fronteira com a faixa de Gaza, colaborando com a ocupação sionista, né, e obviamente, como eu falei, com as facções do Hamas em si, na faixa de Gaza. Ele é conhecido por ser essa figura unificadora ali do Hamas. E não só isso, né, como é a figura central no que tange a resistência, né, palestina. Ele é a figura que representa a resistência palestina. Enquanto o Haniyeh, sem desmerecer nem um pouco o Ismail Haniyeh, era esse líder político e extremamente diplomático, extremamente pragmático. Sinwar, ele é um capitão de guerra, de fato, um general, é um líder no terreno da guerra, mas que tem ali a capacidade plena de ser um líder também político e já provou isso N vezes nos seus lidares com as facções do Hamas na faixa de Gaza. Agora ele, né, sendo o chefe do biro político, como ele vai levar à frente, mas esse fato tem sido muito comemorado por toda a Palestina. Como você bem disse, a popularidade do Hamas e particularmente do Yahya Sinwar cresceram muito desde 7 de outubro, então tem sido muito comemorado por toda a Palestina, por todas as forças, por todas as pessoas que apoiam a causa da Palestina. Tem sido muito bem vista e tem sido visto, como eu disse, como um golpe forte contra as pretensões sionistas de massacrarem e de diminuírem ali, e no final é isso, como eu tô dizendo, ele é esse líder de guerra, ele é esse chefe de guerra, esse general, esse capitão, então ele sendo eleito, ele sendo escolhido para liderar o Hamas após o assassinato do Haniyeh, durante as negociações de paz, de cessar-fogo, simboliza exatamente que a tentativa de Israel de intimidar o Hamas, intimidar o povo da faixa de Gaza, o povo palestino, fracassou completamente. Porque, então, se você vai matar o nosso líder durante uma negociação de paz, então agora o nosso líder é o nosso general. Então, nos encontramos no campo de batalha, como tem sido nos últimos quase 10 meses agora. E, por último, isso tudo ressoa muito com muito importante, uma reportagem de ontem, publicada ontem pela CNN, em conjunto com algumas outras organizações de estudo de guerra, que mostra que dos 24 batalhões do Hamas na faixa de Gaza, somente 3 desses batalhões foram, de fato, desmobilizados, aniquilados, derrotados completamente por Israel. Outros 8 ainda estão ativos, sobretudo na área central da faixa de Gaza, onde é o corredor de Netzarim, aquele corredor que corta a faixa de Gaza em 2, né, ao sul da cidade de Gaza e ao norte de Khan Yunis. Então, na área ali do corredor de Netzarim, é onde está, né, onde esses 8 batalhões estão mais concentrados, mas também no campo de Jabalia, como a gente já falou N vezes aqui, o pesadelo dos sionistas, né, o campo de Jabalia, na própria Khan Yunis, em Rafah e outros locais de pesadelos sionistas. 8 dos 24 ainda estão em plena atividade e outros 13 estão parcialmente desmobilizados, parcialmente destruídos. Mais importante que isso, a CNN e o estudo mostram que o Hamas teve durante esses 10 meses uma capacidade imensa de remobilizar as suas forças
forças que sofriam derrotas. De certa forma, renascer, onde, como a gente já falou N vezes, Israel já havia declarado vitória absoluta, como fez no próprio campo de Jabalia, como fez em Khan Yunis, como fez em Rafah, Deir el-Balah e outros lugares, que Israel declarava vitória, declarava que o Hamas estava derrotado e declarava que desmobilizou as forças combativas. E em seguida, 2 meses depois, as forças combativas estavam lá de volta e Israel tinha que se enfiar de volta no buraco e ficar mais 2, 3 meses fingindo que estava vencendo. Então, durante 10 meses, somente 3 dos 24 batalhões foram completamente desmobilizados, enquanto 8 continuam em completa atividade. Desses outros 13 que estão parcialmente desmobilizados, a CNN reporta que eles ainda seguem fazendo atividades de guerrilha. Eles não fazem as atividades completas, combate, de enfrentamento, mas eles levam atividades de guerrilha, segundo a CNN, geralmente fracassadas, mas também não vamos levar com uma, fala em inglês, com um pouquinho de sal, essa ideia de que são fracassadas, porque no final de contas qualquer atividade de guerrilha ali contra um inimigo invasor serve ali para desestabilizar a invasão, serve ali para pinicar ele, deixar ele desconfortável, então não necessariamente tem sucesso. Então, juntamente com a escolha do general Sinwar para liderar o Hamas agora nesses próximos anos, esses próximos meses difíceis, nós vemos a notícia de que é mentira, de que Israel não está ganhando nada, de que as forças palestinas estão mais fortes do que nunca, estão lá dando combate, continuando dando pesadelo para os sionistas na faixa de Gaza. Então é um grande golpe, um grandíssimo golpe para Israel, a eleição do Sinwar e a notícia de que eles estão fracassando em sua guerra de agressão na faixa de Gaza. E no final é isso, é um líder conhecido por ser um líder de fato. Quando falam dele, falam como um homem que as pessoas ouvem e obedecem sem pensar. E mais interessante que eu quero falar sobre aqui é de uma reportagem mais antiga, já antiga, foi publicada originalmente pelo Haaretz, o jornal israelense. Mais facilmente se acha no The New Yorker essa mesma fala. Quando a gente, novamente falando sobre a linha durice ali do Yahya Sinwar, explicando o que significa essa linha dura dele, que é um agente do Shin Bet. O Shin Bet, ele é como se fosse a CIA, de Israel, a BIM de Israel, a DOI-COD de Israel, qualquer coisa que você queira nomear aí brutal, é o Shin Bet de Israel. E ele estava preso, quando ele estava preso na sua prisão perpétua, que não foi perpétua, ele estava preso. Durante uma interrogação, ele virou para o seu interrogador e disse: você sabe que um dia você será o que vai estar sob interrogação, e eu estarei de pé aí, sendo o governo, como o interrogador. Então esse agente do Shin Bet diz que ele olha para isso, olha pra trás e pensa em 7 de outubro, ele fala, caramba, poderia realmente ter sido isso, naquela época parecia, ridículo ele estar falando isso, mas hoje a gente vê como isso poderia ter sido possível. E no final ele fala que o Sinwar virou pra ele e disse: nossos papéis estarão invertidos, seu mundo será virado de cabeça pra baixo. Isso foi Sinwar sendo interrogado num presídio sionista nos anos 90, antes de ser solto, antes de se tornar o líder militar do Hamas, das Brigadas Yadin al-Qassam, e hoje, o líder do Biro Político. Esta é a linha durice do Sinwar. Ele é uma pessoa extremamente focada. Ele tinha ideias antigamente de que ele não precisava sequer casar porque ele era casado somente com a Palestina, com a causa palestina. Hoje em dia ele casou, teve 3 filhos, mas essa é a linha durice dele, é o comprometimento dele com a libertação da Palestina e a luta de resistência. E no final de contas, no último comentário, as similaridades do Sinwar com o Haniyeh, ambos da mesma, famílias, deles da mesma cidade, do mesmo local de Masdal, onde era a cidade, a vilarejo de Masdal e Ascalon, hoje é Ashkelon, a cidade, o colonato sionista de Ashkelon, que hoje, inclusive, foi vítima de um ataque de mísseis, em comemoração à escolha do Sinwar, assim como também aquela outra, Sderot, onde fica o cinema de Gaza, digamos assim. Ambos, nascidos filhos de refugiados de Masdal, ambos nascidos em campos de refugiados, ambos estudaram na mesma universidade, na Universidade Islâmica de Gaza, ambos se formaram, inclusive, em árabe, em literatura árabe, estudos de árabe, na mesma formação. Ambos foram presos mais ou menos na mesma época, nos anos 80, e se radicalizaram exatamente quando? Durante a primeira intifada, quando Israel respondeu com uma brutalidade à primeira intifada, a intifada das pedras, conhecida assim porque os palestinos não tinham, uma organização armada como o Hamas na época e combatiam com pedras, enquanto Israel combatia com metralhadoras e tanques. Fotos incríveis, dessa época para todo mundo ver, estão aí na internet até hoje.
Então se radicalizou assim como o Ismail Haniyeh se radicalizou o Sinwar durante a primeira intifada, liderando uma organização de estudantes assim como o Ismail Haniyeh, e hoje repetindo novamente assim como o Ismail Haniyeh, líder do birô político do Hamas. São similaridades muito fortes, assim, muito grandes, e mostram isso que eu tô falando. Eles dois mostram ali o caminho do palestino, do Mujahideen, do Fedain, do resistente palestino, aquele que cresce, que viveu as atrocidades, que sua família viveu as atrocidades, e no final de contas chega ali ao seu auge, que seria liderar um movimento de resistência, ser o líder desse movimento de resistência. Então, provam ali, eles são ali o que o povo palestino olha, mira para o futuro. Todo mundo tem seus ídolos, né? Para alguns são atletas, para outros são músicos e artistas. Para o povo palestino são esses líderes da resistência que nasceram e cresceram como eles, né? Em campos de refugiados e vivendo todas as dificuldades assim como eles. Muito importante esse seu comentário sobre o que significa essa vitória, na verdade, para o povo palestino, que é Sinwar assumir a liderança do Hamas. Só para a gente colocar uns dados aqui, aquela pesquisa que a gente mencionou na nossa chamada, Centro Palestino de Políticas e Pesquisa na Cisjordânia e também em Gaza. Eles notaram que o Hamas, somente o Hamas, teve um aumento de popularidade na Cisjordânia em 73%. O Sinwar teve um aumento aí, ele atingiu 69% de popularidade. Ficando, inclusive o Haniyeh ficou um pouquinho atrás dele, acho que 50, 60 por aí, um pouquinho atrás dele. E eu acho que, principalmente após o dilúvio de Al-Aqsa, tem muito a ver também com a contundência do Sinwar durante todo esse período de guerra. A eleição do Yahya Sinwar significa, pessoal, para todos os efeitos, uma grande e uma profunda coesão dentro das fileiras da resistência nacional palestina, sobretudo dentro do próprio Hamas, que lembremos aqui, para quem não sabe, o Hamas é um partido político, que tem também uma organização militar, que são as Brigadas Al-Qassam, mas enquanto partido político... Só um pequeno detalhe sobre essa organização militar, Izzadin al-Qassam. Como você falou, o Hamas é uma organização política, começou como uma organização religiosa, de estudos religiosos, se tornou uma organização política, e hoje tem esse braço armado, essa organização armada, o Izzadin al-Qassam, porque o povo palestino não tem o direito inalienável de ter suas forças armadas. Exatamente. Então, as Brigadas Izzadin al-Qassam são as forças armadas palestinas, de fato, se não legalmente, ou até o que quer que seja, de fato, as forças armadas palestinas, com uma indústria armamentista, como a gente já citou N vezes aqui, as armas produzidas pelas Brigadas Al-Qassam, as forças armadas palestinas são as Brigadas Izzadin al-Qassam. É muito importante isso, inclusive o nosso espectador aqui no chat, o Marcelo Zeiger, ele pergunta, partido político? É exatamente um partido político que foi eleito pela população de Gaza, inclusive, assumiu aí o poder em 2006, 2007, e desde então governa a faixa de Gaza. E é importante a gente frisar isso. Muita gente não sabe que o Hamas é um partido político, que inclusive, vale destacar aqui, né, Rodrigo? O Hamas, ele surgiu a partir de um grupo de estudantes, obviamente indignados com a ocupação sionista de Israel, as atrocidades que Israel historicamente fez e continua fazendo contra o povo palestino. E o Hamas surgiu inicialmente como um grupo desses estudantes para poder organizar a construção de escolas, hospitais, estrutura de moradia, enfim, dar ali a mínima infraestrutura, a mínima dignidade humana ao povo palestino na faixa de Gaza. E é importante a gente ter dimensão disso, porque essa radicalização que o Hamas vai tendo durante a primeira intifada é justamente, como você colocou, da impossibilidade, pelo menos ali imposta por Israel, do povo palestino ter direito à sua autodefesa de maneira, vamos colocar assim, oficial ou regular. Então, não seja por isso, os palestinos furaram essa imposição de Israel e criaram a sua mais do que legítima autodefesa, e aí surgiram as Brigadas Al-Qassam e outras tantas organizações que também acabam sendo ali lideradas pelo Hamas, pelo próprio exemplo assim combativo que o Hamas tem demonstrado ao longo de toda a sua existência, ao longo de todos esses 30 e pouquinhos anos de existência. E isso revela, aí você tocou num ponto também que é muito importante da gente discutir aqui acerca do alçar de Sinwar para a liderança do Hamas como um todo, é que isso revela que aquelas supostas disputas internas entre uma linha moderada ou a linha dura do Hamas, elas são falsas. Primeiro porque o Hamas é muito coeso no que diz respeito a lutar pelos princípios inexoráveis do povo palestino. O Sinwar, ele é considerado linha dura porque ele é aquele que vai até o final, até as últimas
mínimas consequências para garantir esses princípios, que esses princípios fundamentais para o povo palestino sejam garantidos de maneira intransigente, ou seja, sem conciliação de princípio ideológico ou de qualquer outro caráter com o Estado sionista de Israel, o que não significa não traçar ali acordos táticos, como, por exemplo, um cessar-fogo, como era o esforço que o Haniya estava fazendo e que não é menos importante ou que estava violando os princípios do povo palestino, pelo contrário, é uma forma de garantir a sobrevivência mesmo do povo palestino e a própria sobrevivência da resistência. Então é importante ver que tentam colocar aí entre uma linha moderada, uma linha dura, para, no final das contas, criminalizar aqueles que defendem de maneira mais contundente, com uma violência revolucionária, consequente e justa, e aqueles que vão por meio ali da política, através da diplomacia, tentar garantir os direitos do povo palestino. E uma coisa não contraria a outra. Isso que tem que ficar muito claro, e você expressou muito bem, Rodrigo. Outro ponto também que eu queria tocar é que a eleição do Sinwar significa que o Hamas, enquanto partido político e também através da sua organização militar, continua apoiando e defendendo a estratégia de resistência que foi lançada pelo próprio Yahya Sinwar, mesmo após mais de 300 dias de guerra, sendo ele daqueles que planificaram a Batalha do Dilúvio de Al-Aqsa, bem como Mohammed Deif e outros líderes do próprio Hamas, o próprio Haniya. Ver que o Hamas elegeu Sinwar por unanimidade significa que a forma como ele tem liderado politicamente, estrategicamente, a resistência nacional palestina tem surtido os efeitos que a resistência nacional palestina esperava, né, no sentido de dar um combate duro ao Estado sionista de Israel, conseguir se manter firme e conseguir muitas vitórias ao longo desses 300 dias de guerra, e isso é muito importante. E para concluir aqui, nessa primeira rodada de análise, mesmo com o assassinato covarde do Ismail Haniya, que era o antigo líder do Hamas, um destacado líder do povo palestino, reconhecido também a sua autoridade de líder do povo palestino, a eleição do Sinwar demonstra um fortalecimento da própria resistência nacional palestina como um todo e o cumprimento da sua promessa de endurecer a resistência até a libertação total do povo palestino. E isso ficou categoricamente expresso desde o dia em si em que o Haniya foi morto, mas agora se expressa também com a eleição do Sinwar. E é importante a gente ver isso porque, pessoal, a gente pode resgatar aqui o próprio almirante, né, do Exército de Israel, o principal porta-voz do Exército de Israel, Daniel Hagari, do que ele afirmou há cerca de um mês atrás, de que é impossível o Exército de Israel, nessa altura do campeonato, conseguir acabar com o Hamas. E parece ali que algum sionista teve um momento de lucidez durante esses 300 dias de guerra para admitir isso, né, que é de fato uma constatação, é uma verdade inconteste, né, que eles não vão conseguir destruir o Hamas, seja enquanto uma força política bastante coesa, bastante firme, seja enquanto partido político, seja enquanto liderança e vanguarda da resistência nacional palestina. Isso fica expresso ao assassinar a principal liderança do Hamas na semana passada, um outro, que é o Yahya Sinwar, que já era o número 2, assumir e com uma postura bastante importante de resistência, demarcando essa resistência do povo palestino.